Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje a gente vai começar um assunto novo. A gente vai começar um assunto chamado números complexos. É uma playlist nova que vai ter aqui no canal que vai ter esse assunto do completo, do início ao fim. Esse assunto cai em alguns vestibulares, cai em concursos, então eu espero poder te ajudar com isso. Lembrando que também esse assunto faz parte do currículo do ensino médio, então se tu é um aluno do terceiro ano do ensino médio, esse assunto vai te ajudar, tá bom? Então, bora lá, vamos começar. Então, números complexos, do quem são, onde vivem e da onde... Não, errei. Quem são, onde vivem e do que se alimentam. Então tá, da onde saiu os números complexos, né? A gente começa a nossa aula lembrando que existem todos, esse diagrama representa todos os nossos números, né? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o conjunto dos números naturais, que são os números positivos e não são números com vírgula. Então 0, 1, 2, 3, 4 e assim em diante. A gente tem o conjunto dos números inteiros, que é esse verde aqui, que são os mesmos conjuntos dos naturais, os mesmos números dos naturais, só que agora a gente considera também os números negativos. A gente tem o conjunto dos números racionais, que inclui os inteiros, os naturais e também as nossas frações, em que o denominador é diferente de zero. E além disso, a gente tem um grupo à parte que se chama os irracionais, que são, por exemplo, raiz de 2, π, são aqueles números que a gente não enxerga a periodicidade, por exemplo, a gente não consegue fazer previsões de quais são as suas próximas casas decimais, em função deles serem irracionais. Os números reais, eles englobam todos esses números que a gente está vendo. Lembrando que os irracionais é um conjunto disjunto de todos os outros. O que quer dizer? Os números que estão nos irracionais não fazem parte dos racionais. Então, veio a criação dos números reais, que inclui tudo, engloba tudo que a gente viu. Mas aí, com o tempo, em alguns casos apareceram, quando tu resolve a equação de Bhaskara, né? Raízes para o delta negativo, e a gente sempre tinha aquela resposta de o delta nunca pode ser negativo. Incompleto. Errado não, mas incompleto. O delta pode sim ser negativo. E com isso foi incorporado os números complexos, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada aqui e ver como esses números se comportam, quem são, como a gente faz as contas com eles. Então, vamos considerar primeiro aonde que deu esse estralo na cabeça do homem, da mulher, enfim, de quem descobriu isso, né? Vamos ver o estalo que deu e por que isso aconteceu. Se a gente lembrar lá do nosso estudo, se tu não te lembra do estudo das equações de segundo grau, tem aqui no meu canal também essa playlist sobre isso. Então lá a gente tem três possibilidades para o delta. O delta positivo nos retorna duas raízes reais distintas. O delta igual a zero, a gente tem duas raízes reais iguais, né, que são raízes múltiplas que a gente chama. E o delta negativo, opa, e agora? O que a gente vai fazer? Agora que entra os números complexos. Então se a gente desenvolver, a gente vai ter, por exemplo, aqui nesse caso, o delta deu menos 16, dessa equação do segundo grau. A gente pode dividir esse menos 16 em duas partes. Raiz de 16 vezes raiz de menos 1. E a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1, a gente ainda pode dividir em raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 16 é 4. Raiz de menos 1 a gente não sabe. Então, a gente deixa ela em aberto e com isso a gente começa a introduzir o conceito dos números complexos. Antes da gente começar a ver, vamos entender a história, quem teve essa brilhante ideia. A raiz de menos 1 a gente denomina ela como unidade imaginária. E para a gente poder trabalhar com ela, a gente usa a gente usa uma notação que nos facilita para não precisar toda hora ficar escrevendo raiz de um número negativo. Então para isso a gente chama raiz de menos 1 igual a i, que é o que está escrito aqui para ti. Então, quem teve essa brilhante ideia e desenvolveu um trabalho sobre isso foi o Giordano Cardano. Ele demonstrou que mesmo com a existência de um termo negativo, numa raiz quadrada, ainda era possível conseguir encontrar este resultado.
Então aqui tem um exemplo, resolve essa aqui, ó, dá uma tentada, tu vai ver, tu vai achar um delta negativo. Então, né, indo com aquilo que o Giordano Cardano nos ensinou, dizendo que raiz de menos 1 é igual a i. Se eu quero tirar essa raiz desse menos 1, o que eu faço? Eu levo ao quadrado dos dois lados. Então eu sei que i ao quadrado é igual a raiz, é igual a menos 1. Então, seguindo resolvendo o nosso problema, a gente vai ter aqui, e em vez de ter esse raiz de menos i, a gente pode substituir só por raiz de menos 1, a gente pode substituir só por i. Então, as duas raízes possíveis nessa nossa equação seria 1 mais 2i e 1 menos 2i. Como eu sei disso? Por que eu sei que tem duas? Porque é uma raiz de segundo grau e também porque ó, os números complexos sempre vêm aos pares. Se tu acha um número complexo positivo, obrigatoriamente ele tem que ter o mesmo valor, só que negativo, tá bom? Então, vamos começar propriamente, né? Apresento para vocês, muito prazer, números complexos, alunos, muito prazer. Então, o que acontece? Ó? A gente vai ver primeiro a forma algébrica do número complexo. O número complexo ele tem duas formas que a gente pode escrever, a forma algébrica e a forma trigonométrica. A gente vai começar vendo a algébrica porque é aquela que mais se parece com o que tu já vem estudando durante os teus anos de estudo, e aqui a gente vai dando leves pinceladas para te acostumar com a forma trigonométrica, que não é o bicho de 7 cabeças, mas não é uma forma tão usual de tu ver no teu dia a dia. O número complexo, ele é sempre escrito da forma z igual a um número real mais bi, onde a e b são números reais. A gente indica essa parte que não tem o i da parte real do nosso número complexo. E a parte que tem o b multiplicado pelo i é a nossa parte imaginária. Então, a parte real, a parte imaginária, b. Então, para a gente poder praticar um pouquinho, parece um pouco infantil e também não difícil, mas vamos dividir a parte real da parte imaginária em cada uma dessas funções. Tu vai ver que às vezes pode te dar um bug na tua cabeça e tu não conseguir resolver essa parte. Então, vem comigo aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. No item A, o nosso número complexo é z igual a 3 mais 5i. O que eu posso dizer daqui, ó? Que a parte real de z é 3. Lembra que a parte real é aquela que não está junto com a unidade imaginária. E a parte imaginária de z é igual a 5. Lembra? É só um número. Não precisa carregar contigo a unidade imaginária. No item B, z é igual a menos 7 mais 18i. Então, a parte real aqui do número complexo é o menos 7. E a parte imaginária do número complexo é 18. Vamos fazer aqui em cima o C. O C eu esqueci de botar o Z, mas tudo bem. 53 menos 25i. A parte real deste número aqui é igual a 53. E a parte imaginária desse número é igual a menos 25. E no item D, a gente tem que z é igual a 2 mais i dividido por 2. Então, olha aqui, ó, isso aqui é o que o gurizada mais erra. Mas agora tu não vai errar mais, ó. A parte real é 2 e a parte imaginária deste número complexo é igual a 1 meio. Como é que eu sei que é 1 meio? Como é que tu sabe, Yuri? Olha aqui, ó. 2 mais 1 meio vezes i. Viu aqui, ó? 1 meio é o que está multiplicando ali, tá bom? Então, bora voltar para a aula. Então, acabamos de fazer aqui essa parte de dividir parte complexa e parte imaginária. Agora, a gente pode classificar os números complexos em 3 formas distintas. Então, dado esse número complexo que a gente viu com a parte real e a parte imaginária, ele pode ser um real, ou real puro, em alguns livros vocês vão encontrar na internet. Nesse caso, quando ele é um real puro, ou só um número real, a parte imaginária é igual a 0. Então, z igual a 2, z igual a 4, z igual a 5.
Isso são números imaginários que a gente chama de real puro. Ele também pode ser um número imaginário, que é o que a gente acabou de ver, né, nessa forma, né, algébrica do número complexo. E ele também pode ser um imaginário puro, né? Dado que tu viu o que significa ser um real puro, o que tu acha que vai ser um imaginário puro? Quando a parte real é zero, ó, e a parte imaginária é diferente de zero. Então z igual a 2i, z igual a 3i, z igual a 6i. Tá vendo que aqui eu não tenho parte real, só tenho parte imaginária. Então quer dizer que esse número é um imaginário puro. Então, tendo visto todos esses conceitos que a gente viu hoje em relação à forma algébrica do número complexo, que ele é dividido em parte real e parte imaginária, sendo a parte imaginária aquela que está junto com o número i, né? Que o número i ele vem através da raiz de menos 1, né? Que daí a gente viu que o Cardano foi lá e denominou que i é igual a raiz de menos 1. Então, com isso, e vemos também o conceito de imaginário puro e de real puro, né? Real puro é aquele que o número, o número complexo somente tem números reais. E o imaginário puro é aquele que só tem somente números imaginários na sua equação. Então, dada toda essa definição que a gente viu hoje, temos esses dois exercícios, que ele diz o que no primeiro? Determinar o valor de k para que esse número complexo seja imaginário puro. E no segundo é determinar o valor de k para que esse número complexo, que a gente sabe que é, seja um real puro. Então, vem comigo aqui, vamos resolver junto. Nesse caso, tu pode dar pausa, caso tu quiser dar pausa no vídeo, toma um café, um chimarrão, um suco, um sorvete, um mate, um chá ou uma água e tenta resolver e depois dá play para ver se tu conseguiu acertar. Então vamos lá, deixa eu passar aqui com o exercício anterior. Então, olhando aqui o nosso exercício, se a gente for parar para ver aqui, o primeiro a gente quer que ele seja o quê? A gente quer que ele seja um número imaginário puro. Vamos até aqui, ó. Vamos usar um recurso didático, que é as cores. Então a gente quer que ele seja imaginário puro. O que significa ser imaginário puro? Lembra que a gente acabou de ver isso? Ser um imaginário puro quer dizer que a gente tem o quê? Que a parte real do nosso número complexo ela é igual a zero. Então vamos lá, vamos escrever aqui, ó. O nosso número complexo no item 1, z é igual a k menos 4 mais 3i. Antes da gente começar a fazer o exercício, fazer as contas, vamos dividir a parte real e a parte imaginária. Então a parte real desse número z é igual a k menos 4. E a parte imaginária desse número z, desse número complexo z aqui, é igual a 3. Lembra que eu não preciso trazer comigo a unidade imaginária. Então, se ele quer que isso aqui seja um imaginário puro, significa que a parte real tem que ser igual a zero. Então quer dizer que o quê? Que k menos 4 tem que ser igual a zero. Isso só vai acontecer quando k for igual a 4, se eu isolar aqui. Então a resposta da primeira é k igual a 4. Agora aqui no segundo, olha aqui, ó. Determine o valor de k para que o número complexo 3 mais k ao quadrado menos 4 vezes i seja um número real, seja somente um número real, ou um real puro. Ele quer que seja só um número real. Lembra das definições que a gente viu durante a aula? O que significa quando ele é um número real somente? Significa que a parte imaginária do nosso número complexo é igual a zero. Então, vamos lá escrever o nosso número complexo aqui embaixo? Então, z é igual a 3 mais k ao quadrado menos 4 vezes i. Vamos tirar aqui a parte real do nosso número complexo. A parte real é só o 3. E a parte imaginária do nosso número complexo é igual a k quadrado menos 4. Então, o que acontece? A gente quer que ele seja um número real, significa que a parte imaginária é igual a zero. Então, quer dizer que k ao quadrado menos 4 tem que ser igual a zero. A gente isola o nosso k. Então, com isso, a gente sabe que k vai ter que ser igual a mais ou menos a raiz de 4. Isso é igual a mais ou menos 2. Então, k ele vai poder assumir o valor de 2 e k o valor de menos 2. Esses são os dois possíveis valores de k para que esse número complexo seja um número real somente.
Caso tu não tenha entendido algum conceito, por favor, coloca aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Nos vemos na próxima aula e tchau!